escolheram, que caminharam comigo. E eu quero que vocês saibam que eu não sou pregadora, eu não sou pastora. Eu sou uma mulher como você que está sentada aí embaixo. Simples, que um dia achava que não podia, que não conseguia. E Deus mudou. Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida. Porque eu simplesmente decidi e eu disse, eis-me aqui. Então hoje, eu quero primeiro dizer, Senhor, que eu possa diminuir para que o Senhor cresça. Que eu possa me esvaziar para que o Senhor me encha. E encha cada uma que está aqui presente. Que veio receber mais do Senhor. Que veio, Senhor, com o coração ansiando, Pai. Ansioso por mudança, por transformação, porque o Senhor é esse Deus, é o Deus que faz, é o Deus que opera, é o Deus que transforma, é o Deus que cura. E em nome de Jesus, eu quero te pedir que mais uma vez, fale através da minha vida, que não seja eu e que nada venha de mim, mas que venha do Senhor para a vida de cada uma, em nome de Jesus, amém. Bom, minhas queridas, eis-me aqui, né? Me deram esse desafio, essa missão, e eu não fujo de luta, não. Quem me conhece mais tempo sabe que para falar em público, acham que eu não sou tímida, mas muitas vezes eu tremo nas bases, eu passo mal, eu tenho uma diarreia, eu falo, meu Deus, quase que, né, passa de mim esse cálice. Mas eu falei, não, eu preciso me posicionar. E como mulheres cristãs, a gente precisa se posicionar. E hoje eu vim falar para vocês sobre três pilares. Três pilares. Mas em primeiro lugar eu quero te perguntar, quem é você? Porque existem mulheres e existem mulheres segundo o coração de Deus. Eu era uma mulher, mas eu escolhi me tornar uma mulher segundo o coração de Deus. Então, só para vocês poderem conhecer um pouquinho da minha história, eu fui mãe aos 16 anos e eu vim, né, de um lar onde os meus pais se separaram logo cedo, eu ainda era adolescente. Meu pai, um homem que amava muito os filhos, muito dedicado, mas muito ignorante, que naquela época agredia minha mãe. Eu presenciei violência doméstica em casa muitas vezes. E eu cresci rebelde. Rebelde, assim, com raiva do mundo, com raiva de tudo. E aos 16 anos eu engravidei. E a partir daquele momento a minha vida começou a mudar. Ali, muitas vezes a gente não entende, né? Mas Deus tinha uma promessa para me resgatar. E eu precisei ir trabalhar, então minha primeira, né, minha carteira foi assinada aos 14 anos de idade. Antes de ganhar neném, minha mãe falou, não, arruma emprego para essa menina, pelo amor de Deus, ela vai ser mãe agora. E aí eu comecei a trabalhar e eu fui trabalhando, né, eu fui crescendo, desenvolvendo. Minha mãe não me deixou parar a faculdade, então eu estava, na verdade, no ensino médio na época, minha mãe não deixou parar, eu fui até o final negociando, com muita dificuldade. Eu passei muitas fases da minha vida extremamente difíceis. E eu me casei com o pai da Luísa. Hoje ela tem 22 anos, mas eu não tinha sabedoria nenhuma. E naquela época, a minha mãe falou, não é o momento ainda, ora a Deus, espera um pouco mais. E eu era muito rebelde, muito rebelde. E eu bati cabeça, e eu fui, eu não queria ouvir, eu queria fazer as coisas do meu jeito. Eu ouvi muitas vezes que eu era a ovelha negra, que eu era a filha problema, que eu era a filha difícil, que dificilmente eu ia dar em alguma coisa. E eu me casei, e meu casamento durou 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses. E infelizmente ele terminou de uma maneira muito ruim, com agressão física, com violência também. E a história estava se repetindo. A maldição
hereditária, estava se repetindo. E eu me separei, passou um tempo, eu conheci o meu atual esposo, que é o Fernando, que é o pai dos meus 2 filhos. Eu me casei novamente, engravidei do Davi. Então, eu tenho a Luísa de 22, o Davi de 10 e o João Pedro de 7 anos. Porém, quando o Davi estava com 1 ano e pouquinho, a Luísa adolescente, meu casamento estava vivendo mais uma vez uma crise muito difícil. E, como eu falei para vocês, eu comecei a trabalhar cedo. Eu saí do meu primeiro emprego, fui trabalhar numa operadora de telefonia celular. Lá eu fui crescendo. Sempre tive muita responsabilidade, porque eu fui mãe novinha, então eu precisava honrar, né, com as minhas escolhas, com a minha filha. E aí, um belo dia, meu marido falou comigo que estava saindo de casa, porque eu era uma mulher que estava completamente frustrada em todas as áreas. Eu não tinha tempo para nada, eu saía cedo, chegava tarde, trabalhava muitas horas, extremamente nervosa. Eu era aquela pessoa que, se me fizesse raiva, eu pegava um copo e mandava longe. Zero sabedoria. E foi nesse momento em que eu tomei a decisão mais difícil. Eu tinha crescido nessa empresa onde eu trabalhava. Eu tinha 7 anos, tinha um salário muito bom. Então, há 12 anos atrás, eu ganhava quase 5 mil reais, era um salário muito bom. Mas os meus valores estavam invertidos. Eu não tinha tempo para Deus, eu não tinha tempo para a família. Eu só pensava em trabalhar porque eu não sabia nem qual era mais o meu valor. Eu aceitava as condições que foram propostas, porque eu pensava, eu jamais vou conseguir isso. Eu jamais vou ter uma oportunidade como essa. É claro que eu me dedicava, mas eu não sabia o meu valor. E eu aceitava qualquer coisa. Eu aceitava qualquer prato de lentilha, eu trocava fácil. Por medo, por insegurança, por não saber das promessas que Deus tinha para a minha vida. E um belo dia, trabalhei uma madrugada toda. No dia seguinte, estava eu de novo lá. E quando deu 11 horas da noite, meu telefone tocou e meu marido falou, agora deu. Estou saindo de casa. E eu saí do trabalho, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava no Power Shopping, eu era gerente geral de uma empresa, de uma multinacional, empresa de telefonia celular. E eu saí de lá e eu falei com liguei, estava eu e uma outra funcionária, uma outra amiga. E eu liguei para minha coordenadora regional e eu falei, olha, pede alguém para ir lá ficar com ela, porque eu estou saindo e eu não volto nunca mais. De onde veio a coragem, eu não sei dizer para vocês. Mas eu tinha uma certeza, eu precisava de mudança de vida. Eu não podia continuar aceitando aquela situação. Eu sempre sonhei em ter uma família, eu sempre sonhei em viver o que os meus pais não viveram. Eu sempre sonhei em ter a casinha, ter tudo bonitinho, ter tudo no seu lugar. E eu estava no meu segundo casamento. No meu segundo casamento com aquela mesma sensação de fracasso. Eu me sentia fracassada em todas as áreas. Porque lá no fundo, dinheiro nenhum paga a infelicidade dentro de casa. Então, não era mais o salário que me motivava, não era mais nada. Eu queria mudança, eu queria transformação. Eu desejava ardentemente que a minha vida fosse restaurada. E aí, eu saí sem saber o que eu ia fazer da vida, sem saber como ia ser, se eu ia conseguir emprego ou não. Eu tinha uma certeza: eu vou restaurar, eu vou recuperar minha família, eu vou lutar pela minha família, eu não vou abrir mão, eu vou até o final, eu vou fazer o que for preciso, mas, Senhor, eu vejo a minha família restaurada. E eu me lembro que um dia chorando, numa madrugada, e eu falei, por que as coisas só acontecem comigo? Por que é só difícil só para mim? Por que eu depositei todas as minhas esperanças mais uma vez nesse relacionamento e o Senhor vai me frustrar? O Senhor vai permitir que isso aconteça de novo? E eu abri a Bíblia em Marcos 8. E Deus falou comigo. Não creres? Ele tinha acabado de fazer, depois vocês leem lá em Marcos 8, ele tinha acabado de fazer um milagre. E os discípulos duvidaram mais uma vez.
E ele perguntou, né? E ele falou comigo se realmente eu não tinha fé para crer que ele podia mudar aquela situação. E eu me apeguei àquela esperança e eu falei, Deus vai transformar. Só que nesse momento a minha família estava contra meu casamento. A minha mãe já não queria mais. A minha mãe se posicionou e falou, se você voltar com ele, eu tiro a sua filha de casa, eu vou entrar na justiça contra você. Os meus inimigos começaram ali, dentro da minha casa. Mas eu fui para Jesus, fui para a igreja, eu estava desviada. Totalmente desviada. Eu me converti aos 10, 12 anos. E aí, desde que eu casei com o pai da Luísa, eu estava desviada durante todo esse período. E eu fui para a igreja. E eu procurei ajuda. E ali eu comecei. Eu fiz Casados para Sempre, estando separada. Nós reatamos o casamento, eu já estava acho que na 4ª ou 5ª lição. Eu fiz Casados para Sempre. Eu fiz Clínica da Alma. Eu fiz Mulher Única. E eu fui fazendo. E quanto mais eu fazia, mais eu queria cura, mais eu queria me transformar. Mas eu entendi que esse processo ele é constante, ele não para. Nós somos curadas todos os dias. E por mais que você esteja dentro da igreja, por mais que você seja uma mulher de Deus, existe cura para a sua vida. E esse é um processo e ele não pode parar. E foi nesse momento em que eu montei uma loja com a ajuda da minha mãe. Investimos na época sem ter condições, quase 100 mil reais. Minha mãe entrou com a maior parte do investimento, eu entrei com o trabalho e com 1 ano de loja, gente, eu estava falida, quebrada. Eu devia mais de 30 mil reais no meu nome, pessoa física, fora todo o investimento da loja. Então eu ainda me sentia frustrada emocionalmente, frustrada no casamento porque eu ainda estava separada, frustrada como mãe porque eu não vi minha filha crescer. Ela estava com 11 para 12 anos, começando aquela fase mais desafiadora. E eu estava frustrada porque a minha mãe confiou a loja nas minhas mãos. E eu trabalhei muito, não era só trabalho, mas não aconteceu. E um belo dia, mais uma vez, eu falando com Deus, eu orando, eu pedindo solução, eu pedindo resposta. Eu falei, Pai, muda a minha história, muda a minha vida, eu creio. Gente, era milagre em cima de milagre, era todos os encontros em célula, eu estava ali orando por milagre. Era 3 aluguéis atrasados, era minha luz cortando e eu ali orando por um milagre. E eu tenho amigas, pessoas, a Bruninha inclusive ainda conhece, que viveram essa fase comigo. A minha líder de célula, que hoje é minha amiga, que é diretora descendente, presenciou tudo isso. Eu vivi uma fase em que eu não tinha condição mesmo de absolutamente nada. Aquele salário todo que eu ganhava já não tinha, né? Não tinha nenhuma reserva, eu devia e eu não tinha nem o mínimo do mínimo do mínimo. E aí, eu falei, Senhor, muda a minha história. Eu não tenho mais nome para fazer empréstimo, eu não tenho mais o que fazer. O Fernando ainda na casa da mãe dele, ia lá, me ajudava algumas vezes com a loja. E nesse momento eu conheci uma pessoa, uma senhora que foi lá tirar um xerox e ela me falou sobre uma oportunidade de ser independente, de fazer os meus horários, de ter flexibilidade. E como todo mundo, eu era muito preconceituosa. Eu não sei você, mas eu tinha uma lista de nãos. Não sei isso, não sei aquilo, não sei vender, não sei cobrar, não sei fazer nem em mim, quanto mais nos outros, não tenho vaidade nenhuma. Não. Mas, na verdade, tudo aquilo estava escondido atrás do meu orgulho, do meu ego e do meu preconceito. Eu pensei, eu não fiz faculdade para fazer isso. Hoje eu posso falar para vocês, né, assim, não estou aqui para falar da marca, não estou aqui para falar do negócio, estou aqui para falar da transformação da Ariana. Mas eu falei, eu não sei fazer isso. Mas eu tinha vergonha. Como é que eu vou chegar no meu antigo trabalho? Como é que eu vou entrar lá, onde eu era gerente geral, com uma maletinha arrastando e vou vender batom? Eu tinha vergonha. Eu tinha preconceito. Eu tinha medo, dúvida, um monte de coisas. Mas Deus queria mudar minha vida. Ele queria me quebrar, Ele queria me moldar, Ele queria me mostrar que é Ele que faz. Que tudo aquilo que eu achava que era eu precisava me esvaziar, não era a Ariana. Era o que Ele queria para a Ariana. E aí aquela senhora
Eu falo senhora, ela devia, não é senhora não, tá? Só por respeito para vocês entenderem. Uns 45, 50 anos, ela era uma advogada e ela estava pedindo exoneração do cargo público para seguir carreira nessa empresa. E eu, uma menina frustrada, com sentimento de inferioridade. E quando eu vi, ela me deu um cartão, ela saiu. Quando ela saiu, eu liguei para minha amiga, que há 1 ano falava comigo. Mas aquele ditado, santo de casa, né, não faz milagre. Eu não ouvia, porque eu achava que tudo aquilo era comprado, era porque ela queria, era porque ela ia ganhar alguma coisa. E ela foi minha madrinha de casamento e ainda assim eu duvidei dela. Mas resumindo toda a história, o que aconteceu foi que naquele dia eu peguei meu telefone, liguei para ela e falei, você pode vir aqui? Porque agora eu estou desesperada. Era dia 17, meu terceiro aluguel vencia dia 20, eu ia ser despejada. Eu não tinha condição mais de continuar com a loja, não tinha como vender a loja, não tinha como dar o próximo passo. E ela falou, eu vou. E aí, falei, então já que você vai vir, eu vou tentar reunir algumas pessoas aqui para você poder mostrar como que funciona. E eu reuni essas pessoas, que era minha mãe, minhas 2 irmãs e uma vizinha. E mais uma vez eu fui preconceituosa. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, que eu vi minha vizinha de 17 anos, eu falei, ixi, quem mandou chamar a gente? Novinha, vai comprar nada. E ali Deus quis me provar pela primeira vez. Que aquela menina de 17 anos que não trabalhava, atravessou a rua, voltou e comprou R$298. E aquela menina me fez ver que eu não tinha o direito de julgar ninguém. Quem era eu para julgar alguém? Se ia, se não ia, se podia, se não podia. É isso que Deus faz, gente. Ele confunde, né? Confunde os sábios. Os loucos, quer dizer. E aí, eu me surpreendi. Falei, meu Deus, como assim esse negócio? E eu comecei ainda conciliando com a loja. Mas comecei com a decisão e visão de futuro e falei, eu não vou parar, eu vou perseverar, eu vou fazer o que for preciso. Mas se é lá, e se eu posso chegar, e se a vida da minha amiga mudou em 1 ano, a minha também pode mudar. E detalhe, eu tinha essa minha amiga, que eu liguei para ela, que é minha madrinha de casamento, eu fui gerente dela, eu fui chefe dela nessa empresa anterior. Mas eu tive, pela primeira vez, a decisão e a humildade de abrir mão de tudo e falar, eu vou aprender, o que ela mandar fazer eu vou fazer, eu vou ser obediente, eu vou ter um coração ensinável, porque se você quer ter sucesso em qualquer área da sua vida, você precisa ter um coração ensinável, você precisa se permitir ser discipulada, ser conduzida. E eu aceitei o desafio. E foi fácil? Não. Eu fui em vários momentos, eu não tinha roupa, eu não tinha sapato. Eu me lembro que eu estava fazendo mulher única. E aquele sentimento de inferioridade, de chegar na casa dos outros, eu não tinha roupa, eu não tinha sapato. Antes até, com o trabalho que eu tinha, ganhava super bem. Ariana, mas como assim você não tinha sapato? Gente, eu era riponga, não usava nada. Então só tinha moleca, sapatilha e só. E aí eu saía para fazer, as minhas demonstrações, para fazer as minhas sessões. Só que eu me sentia feia, não sabia fazer maquiagem, não tinha roupa direito, nunca tinha usado uma saia, não tinha salto. E um belo dia, eu precisava pelo menos de um sapato. Olha como que às vezes a gente acha que está em coisas, que a nossa força está em coisas. E eu falei, amor, eu preciso de pelo menos um sapato. Um sapato para eu poder chegar apresentável e tal, e eu tô sem sapato. E ele foi lá, comprou um sapato sem poder, naquela época a gente devendo muito, comprou um sapato para mim. E eu fui para o Mulher Única. Naquela semana tinha um exercício de não murmurar. Não sei quem já fez Mulher Única aí, se já, já fez esse exercício. Colocar lá, marcar todas as vezes que você murmura lá na semana. E eu me policiei a semana inteirinha, bonitinha, não murmurei. Quando foi naquele dia, eu entrei dentro do carro. Quando eu saí, eu perdi um pé. Eu tirei os sapatos para amamentar. E aí eu perdi um pé do sapato. E o que eu não murmurei a semana inteira, eu murmurei em uma noite. E aquele dia, gente, parecia que eu estava assim. Era a minha alma, sabe? Era a dor, a mesma dor que eu senti quando eu perdi meu pai. Por causa de um pé de sapato. Mas sabe o que era aquilo?
Jesus querendo me curar. Porque eu falava com ele, mas isso só acontece só para mim? O senhor sabe que eu não tenho sapato. O senhor sabe que eu não tenho condição, que eu não tenho dinheiro. E eu perco um pé de sapato que ainda não dá nem para abençoar outra pessoa. Que não serve para mim, não serve para ninguém. Por quê? Eu questionava. E talvez tenha alguém aqui hoje que está buscando culpados, que está buscando colocar nas coisas, ou até mesmo em Deus. Por quê? Por que o senhor deixou isso acontecer comigo? Por que o senhor está deixando isso acontecer comigo? Por que o senhor está permitindo? Mas ele sabe, e ele vê o que você ainda não viu. E você pode ter certeza absoluta que ele está te curando. E assim eu restaurei meu casamento. Engravidei do meu terceiro filho. Percebi que eu podia sim, e que eu não precisava escolher entre ser mãe e esposa. Porque às vezes a gente faz essas escolhas. Acha que não dá para ser tudo. Quantas mulheres são só mães e já não se arruma mais para os seus maridos? Já não se sente mais bonita? Já não se cuida mais? E vive 100% o papel de mãe? E esquece desse equilíbrio. E você não tem que escolher entre uma coisa ou outra. Você pode fazer com excelência as duas coisas. Se você quiser, se você se determinar. E eu entendi isso para a minha vida. E eu falei, eu posso. Eu posso ser mãe e esposa. Eu posso ser alguém melhor. Eu posso ser uma empresária e ter uma família abençoada. Você não tem que escolher. Liberte-se desse sentimento, dessas palavras, sabe, do inimigo colocando na sua cabeça muitas vezes esses pensamentos de escassez. De que você não vai conseguir fazer bem as duas coisas. Só que a nossa vida, ela é cíclica. Então, se você não consegue fazer uma, você não consegue fazer mais nada. Porque nós temos vários papéis. E eu quero falar disso para vocês. E foi aí que Deus começou a mudar a minha história. Deus começou a me levantar. A menina que era tímida, que não sabia falar, que era improvável, que as pessoas falavam que não ia dar certo, que era o problema da família. Começou a mudar e a se dispor a mudar. E a buscar cada vez mais esse crescimento que eu vou falar aqui para vocês hoje. Esse crescimento que vem do alto, mas que vem da sua decisão também, de permanecer, de ir até o final. E aí a minha vida começou a mudar. Com 1 ano e 3 meses eu estava dentro da minha casa própria. Para quem saiu da dívida, que achava que o nome não fosse limpar nunca, né? Jamais custar pagar essa conta. E aí veio meu primeiro carro rosa, segundo, terceiro, hoje estou no 4º carro cor-de-rosa. Eu comecei a desenvolver diretoras, eu comecei a levar isso para mais pessoas. Eu comecei a subir para falar para 100, 200, 300, 500 pessoas, coisas... Lugar que eu nunca jamais, assim, que eu jamais pensei estar. Não por vaidade, mas porque quanto mais ele me dava, mais eu entendia que eu tinha a responsabilidade de semear. E aí... eu trouxe uma palavra para vocês agora, sem falar mais da Ariana, mas para falar o que essa palavra mudou na vida da Ariana. Em Provérbios 24, 3, 4, se vocês puderem abrir aí comigo, Provérbios 24, na verdade a gente vai ler do 3 ao 6, tá? Amém? Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras, em algumas traduções é os cômodos, de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Aí, amém. Cada um de nós, gente, tem uma batalha para lutar. Cada um de nós tem as suas próprias lutas. E a perseverança, ela vence qualquer dificuldade. E vocês podem ter certeza absoluta que ela é a maior prova de fidelidade a Deus. Se você quer ser fiel a Deus, persevere.
existe, né, um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre, não é isso? Vocês sabiam que ela morre mesmo? Porque depois que a esperança morre, entra algo muito maior do que a esperança. É a fé. É a fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. É a certeza, é a convicção. E é nesse momento que entra a decisão. E eu trouxe para vocês o que Deus ministrou no meu coração, só que hoje de maneira ressignificada. Então eu vim trazer um novo sentido para o seu papel de mulher, porque às vezes a gente está cansada. Às vezes parece que você faz tantas coisas, você tem que trabalhar, você tem que cuidar de menino, você tem que ser esposa, você tem que estar bonitinha, você ainda tem que querer, né, brincar, e tem mesmo, tá, gente? Tem mesmo. Tem que querer brincar com o marido, sim, 2, 3, 4 vezes, se possível, né? Dai-nos força, Senhor. Mas a gente, muitas vezes, são tantos papéis, que o que a gente quer fazer? Estou cansada. Eu não aguento mais. Eu desisto. Eu vou parar com tudo. Ou alguém aqui nunca disse isso? E aí, eu quero ressignificar em 3 papéis fundamentais. 3 papéis que nós mulheres temos. E o primeiro papel é edificadora. A palavra diz que a mulher sábia edifica. Edificadora. Fala para a mulher que está do seu lado. O que ela é? O que você é? Eu sou edificadora. E você sabe o que é edificar? Eu fui lá no dicionário. A gente já imagina, né? Mas eu fui lá no dicionário. E segundo a Bíblia, inclusive, edificar significa erguer, levantar, construir. Toda mulher tem unção de Deus para edificar qualquer lugar onde ela estiver, se ela estiver disposta a fazer o seu papel e a entender quem ela é. Então a primeira coisa que eu quero te perguntar, quem é você? Responde para sua amiga do lado, quem é você? Não é para você agora responde. Quem é você? Alguém falou aí, sou edificadora? Nós somos edificadoras, isso faz parte do seu DNA. Deus não entregou isso para o homem, Ele entregou isso para nós. Nós somos edificadoras. E casa, trabalho, escola, qualquer lugar, mas o primeiro é o nosso lar. O primeiro lugar, contudo, é a nossa casa. Como a Bruna falou, o nosso primeiro ministério começa dentro da sua casa. E se eu não tivesse decidido restaurar dentro da minha casa, eu jamais teria o que eu tenho hoje, eu chegar de onde eu cheguei hoje. Deus não teria permitido. Porque nada substitui, gente, a alegria, a paz e a felicidade de você ter um lar abençoado, restaurado. Então, começa na sua casa. E tudo começa pela base. E eu não conversei com a Bruna, para falar a verdade, tem muito tempo que a gente não conversa. E ela deu uma palavra aqui antes para as mulheres casadas. E eu falei, Deus, obrigada. Obrigada porque como o Senhor confirma. E tá aqui meu desenzinho para mostrar para vocês de uma casinha aqui, ó. Porque ela falou de construção. E por incrível que pareça, eu estou fazendo uma construção na minha casa. E Deus começou a ministrar no meu coração o que essa construção significa. E o que é isso para nós mulheres? E o porquê que a gente vai sair daqui empoderadas, acreditando que é maravilhoso ser mulher. Porque foi dado a nós essa unção de edificar. E quando você começa a construir uma casa, não sei se você já viu, mas vamos pensar num terreno. Ele tem que o quê? Ele primeiro tem que ser limpo. Tem como você construir ali em cima de pedra, de mato, de sujeira? Não tem como. Então a primeira coisa é ser limpo. E sabe o que essa limpeza significa? Significa os nossos comportamentos tóxicos. Comportamento que muitas vezes a gente tem, mas que a gente não percebe, porque nós estamos num ciclo
vicioso no botão, no piloto automático. Então a gente critica e nem percebe que está criticando. Sabe aquela coisa assim, fofoca gospel? Ou inveja branca, né? Que às vezes algumas falam assim, né? É mais ou menos isso. Só que a gente não percebe. É sutil. Porque às vezes a gente está no piloto automático. Então, para a primeira coisa que a gente precisa edificar a nossa casa é se livrar de comportamentos tóxicos, da preguiça. O que mais tem me entristecido ultimamente é ver mulheres com tanto potencial, mulheres que têm promessa de Deus, mulheres que Deus quer levantar para falar e para levantar outras mulheres, para ajudar outras pessoas, mas estão com preguiça, não tem disposição. Na primeira batalha, amolece, quer parar, quer desistir. Epa, eu estou aqui hoje, nessa noite, para te dizer que é possível. É possível ser mãe de 3, ser vovó, que a minha netinha está fazendo 4 meses agora, né? É possível ser esposa e melhorar a sua vida, gente, totalmente, em todas as áreas, tá? É possível. É possível ganhar dinheiro. E é possível ganhar dinheiro e abençoar, e plantar, e ajudar seus pais, e ajudar as pessoas que precisam de você, ajudar o ministério na igreja, ajudar missões. Não tenha medo de ter. E eu falo, Deus, quanto mais o Senhor me der, me dá mesmo, porque eu tenho sonhos grandiosos, eu tenho que contribuir muito ainda, muito. Então não é para mim, não é para o nosso próprio deleite, é para o ministério. Nós temos um ministério. E o que mais que está nessa primeira parte, que eu ainda estou falando da base, eu estou falando da edificação. O próximo é o cimento. Então você limpou, você começou a cavar ali, você tirou aquilo que é ruim, você foi lá dentro, você se curou, você se limpou, você cavou para fazer a estrutura. E aí você vem com o cimento, você vem com a estrutura. Quem é o cimento? É a palavra de Deus. Ele é o cimento, é a rocha. É ele que vai determinar o tamanho da sua construção. Porque se não tiver forte a base, não adianta nada construir para cima. Não adianta, gente, vai cair. A base, o alicerce. E isso está na palavra de Deus. Na palavra e na intimidade com Deus. E eu preciso falar para vocês de intimidade. Porque em muitos momentos eu me questionava comigo mesmo. Às vezes eu estava na igreja e eu falava, Deus, eu cheguei a fazer campanha no monte, para que Deus falasse claramente comigo qual que era o meu ministério dentro da igreja. Porque às vezes a gente acha que é só aqui dentro. Mas o nosso maior ministério, ele começa em casa, ele começa com as pessoas à nossa volta, ele começa com o seu testemunho de vida. Ele começa com o que você faz lá, com o que você está semeando. Porque aqui, você está linda, você abraça, você vê pouco tempo, você sorri. Às vezes até tem uns conflitozinhos, mas muitas vezes as pessoas aqui dentro não sabem de verdade quem você é lá fora. As pessoas aqui dentro, elas não te conhecem, não sabem como que você fala lá fora. Como que você age lá fora. Então, a gente precisa ter intimidade com Deus, porque é a intimidade que vai transformar. É a intimidade, sabe? A intimidade de ouvir a voz dele, de falar, Senhor, fala comigo, confirma no meu coração. Não me deixa perdida, me conduz. E quem tem intimidade não tem dúvida. Às vezes as pessoas me questionam, Ariana, como é que você consegue ser tão firme, ser tão positiva? Como é que você consegue enxergar quando não tem solução? E eu falo isso, gente, de verdade, não é para me orgulhar, mas é para dar um exemplo para vocês, porque eu comecei a buscar intimidade. Não é só estar dentro da igreja, é muito importante estar aqui. Ter comunhão uns com os outros, confessar os nossos pecados, crescer em família em Cristo. Mas é importante você ter intimidade com Deus, intimidade, tempo de oração, e às vezes não são longas orações, mas é com mais frequência. É dirigindo, é tomando banho, às vezes é cozinhando. Intimidade com Deus faz toda a diferença. Você automaticamente se torna mais seguro. Se tem alguém inseguro ou se sente inseguro ainda, eu posso te dizer, te afirmar,
você aumentar a sua intimidade com Deus. Não tem medo, não tem insegurança, não tem nada que vai te impedir. Não tem nenhuma barreira. E nós, todas nós, somos mulheres influenciadoras e chamadas para edificar a nossa casa, a nossa igreja, a nossa escola, a nossa comunidade, o nosso país. Você já pensou no que um grupo de mulheres como esse, influenciadas pelo amor de Deus, pode fazer? Você já pensou, todas aqui hoje estamos sendo influenciadas pelo amor de Deus. Vocês já pensaram o que a gente pode fazer quando a gente sair daqui? Nós podemos influenciar mais e mais e mais e mais mulheres. E por aí vai. E o nosso exército, né? O exército de mulheres, mulheres segundo o coração de Deus, vai fazer a obra aí fora, resgatando a autoestima, resgatando as pessoas, as mulheres que deixaram de acreditar nelas, resgatando as mulheres que não acreditam mais que elas podem, trazendo confiança, trazendo oportunidade, trazendo esperança. Esse é o nosso papel. Esse é o papel das mulheres que são influenciadas pelo amor de Deus. E agora nós falamos do primeiro papel nosso, que é edificar. O segundo papel, que é consolidar. Então, o primeiro, qual que é o primeiro papel? Edificar. Todas nós temos essa unção de edificar. O nosso segundo papel como mulher é consolidar. Lá no texto que eu li, vou repetir. Com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento. Então, o que a gente faz, gente? A gente busca conhecimento. A gente vai consolidando. Ninguém nasce sabendo fazer nada. Ninguém começa nada. Comecei e já sou expert. São horas de treino, horas de ministério, horas se aperfeiçoando, melhorando, estudando. Não existe crescimento sem sacrifício, sem pagar o preço. Não existe. Não se iluda. E o papel de consolidar é esse. É saber que vai demorar um tempo para subir as paredes, para consolidar, para finalizar, para acabar essa casa, essa construção. E aí, o que entra? Entra o aprender, o praticar e ensinar a vida com Deus. Então, o nosso papel como mulher é aprender, praticar muito. Isso que as meninas estão fazendo aqui, praticando, orando, ministrando, falando, indo à frente, ajudando, fazendo, praticando, porque um dia elas estarão aqui pregando, um dia elas estarão ministrando, um dia elas estarão crescendo os seus ministérios, porque elas estão praticando. E todas nós somos chamadas a praticar. E quando você pratica, você começa a ter autoridade para ensinar outras pessoas. Então você vai ensinar a vida com Deus. Você vai ensinar como é essa caminhada. Você vai poder falar de algo que você viveu e que não é mentira. E que você tem testemunho e por isso as pessoas vão te ouvir. Porque você tem autoridade por ter aprendido, ter praticado. E agora você pode ensinar. Agora você pode falar. Em João 14, 21. Vocês podem anotar ou podem... Pois fala que aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Muitas vezes a gente repete e fala, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que é amar a Deus? Você já se fez essa pergunta profundamente? Eu amo a Deus? Porque para amar a Deus, está aqui o segredo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Este é o que me ama. Não dá para ser da boca para fora. Tem que ter exemplo.
tem que ter vida com Deus. Tem que ter testemunho. Aí sim, você está declarando todos os dias que ama a Deus. E aí sim, todas as coisas irão cooperar para o seu bem. Quando essa ficha cai, quando você entende que não tem outra forma de ter sucesso ou crescimento em qualquer área da sua vida, você vai entender que a única forma está aqui, ó. Conhecer os seus mandamentos, guardar os seus mandamentos, obediência. E aí toda rebeldia, toda rebelião, tudo aquilo que você era, o seu antigo eu, começa a ser transformado. Começa a ser moldado. Como é que aquela velha Ariana, difícil, terrível, que jogava as coisas na parede, que era estressada, que era difícil mesmo, gente, de relacionamento, pôde se transformar, pôde resgatar, pôde mudar, se não fosse por muitas horas, aprendendo, praticando, erra, cai, levanta, pede perdão, amor, me perdoa, fiz hoje de novo, te tratei mal assim de novo, não devia ter feito isso, olha, desculpa, o problema está comigo, eu vou melhorar. E detalhe, tá, gente? A primeira pessoa a ser ministrada sou eu mesma, porque hoje eu saí daqui sabendo que eu posso muito mais. Todos os dias, e quem me conhece, as meninas que andam comigo, sabem disso. Eu preciso ser um pouquinho melhor do que eu era ontem. Isso não é da boca para fora. E eu me esforço de verdade, eu pago o preço de verdade. E eu vou seguir assim, e eu quero te convidar a fazer a mesma coisa. A não desistir, a não parar. E a entender que esse processo é lindo. Porque você se torna um ser humano muito melhor. E aí, já caminhando aqui para o final, amar a Deus é coração, alma e pensamento. Grava isso. Como eu amo a Deus com meu coração? Crendo e entregando. Crendo de verdade. E crer não pode ser só da boca para fora. E eu preciso dar esse chacoalhão em vocês hoje, porque eu vejo tantas mulheres falando de fé, mas com medo de viver a fé de verdade. Buscando só certezas, garantias, sabe? Só o que os olhos veem. Mas fé vai muito além disso. Fé é você realmente não ter visualmente o que você quer, mas você materializa, você visualiza, você determina, você faz acontecer nesse plano, porque você crê que o mais Ele já fez e Ele fará. A alma, como eu amo a Deus com a minha alma? Quando eu abro mão das minhas vontades para fazer a vontade dEle. Então, abrir mão das nossas vontades, gente, é fácil? Não é. Não é mesmo. E muitas vezes nós somos mimadas. Mas eu prefiro ser mimada do Senhor. Eu não quero os meus mimos. Eu quero os mimos que vêm dEle. Então, por isso, eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Por isso, eu vou ter que me desafiar a fazer o que talvez eu não queira fazer. Mas Ele quer. E por isso, eis-me aqui, Senhor. E como você ama a Deus com os seus pensamentos? Sabendo que você tem a mente de Cristo. Então a pastora Edneia falou maravilhosamente, unção total sobre os pensamentos. Você tem a mente de Cristo, porque isso é amar a Deus com os seus pensamentos. É amar com o que é bom, com o que é saudável, tudo aquilo que nós sabemos que é a mente de Cristo. Então, cuidado com os seus pensamentos. Ame a Deus em todo o tempo, vigie os seus pensamentos. Se você percebeu, entrou, saiu, nós já aprendemos isso daqui hoje. E eu saio daqui ainda mais renovada. Porque esse é o caminho. E o terceiro e último papel
Então, o primeiro é edificar, o segundo, consolidar, e o terceiro, preservar. Como mulheres, e aí eu quero dar um exemplo prático da minha casa. Eu contei toda a minha história para vocês, e quando eu limpei meu nome, comprei minha casa com 1 ano e 3 meses, eu sonhava com aquela casa. Eu me lembro que quando eu restaurei meu casamento, eu falei com o Fernando, eu engravidei do meu terceiro filho, e eu morava num apartamento da MRV bem pequenininho ali no Jardim Riacho. A Bruna chegou lá com a mãe dela, inclusive, né? Não tinha espaço. Se nascesse mais um neném, era 2, né? Já. Se nascesse mais um, alguém ia ter que ficar do lado de fora, sabe? Aquela coisa assim que não cabia. E eu comecei a falar com meu marido. Deus vai mudar a nossa história. Deus vai dar uma casa. Nós vamos ter uma casa. Deus me falou. E eu sonhei, eu sonhava, e eu declarava, e eu ia para a igreja, e eu ofertava acreditando. E meu marido falava assim, só se Deus está falando com você, porque comigo ele não está falando nada. E eu falava, mas ele vai falar, porque nós somos uma só carne. Nessa época, né, já tinha estabelecido o casamento, feito mulher única, aprendi, falei, Deus, fala com ele, fala com ele. E ele era totalmente racional, gente. Ele falava, não, tem como. A Caixa nunca vai liberar financiamento pra gente. Nosso nome ficou mais de não sei quanto tempo sujo, e não sei o que lá. Gente, e Deus foi fazendo. E a Caixa liberou o financiamento, e o valor da casa, que era a gente conseguiu comprar uma casa de 350 mil na época, que pensa que a gente não tinha nada, nem nome. E as coisas foram acontecendo, e eu falava com Deus, falava, glória a Deus, é isso aí, Senhor, eu sei, porque eu sei que é do Senhor, eu sei que vem. E eu comecei a ter uma fé que eu sei falar para vocês não. Mas eu sei que desde o dia que eu comecei a fazer isso que eu estou contando aqui, acabou, eu consigo ver o que não existe ainda. E eu comecei a treinar essa visão, e eu comecei a praticar essa visão, e nunca mais parei. E aí, eu visualizava a minha casa linda, terminada, fizemos um projeto de decoração e tudo. Porém, o dia a dia, as circunstâncias, os problemas, muitas vezes vão fazendo a gente o quê? Deixar de lado os nossos sonhos, os nossos projetos. E eu fui deixando a minha casa de lado. Eu parei de cuidar, eu parei de adornar, eu parei de fazer, né, do jeito que eu queria. Eu guardei o projeto, porque eu comecei a pensar assim, nossa, se eu for fazer esse projeto, eu vou gastar tanto, então melhor eu guardar esse dinheiro e comprar uma outra casa, não é aqui que eu quero ficar mesmo pro resto da vida. E tal, resumindo, gente, eu nunca parei de fazer melhorias na minha casa. Só que chega um momento que quando você para de preservar, de cuidar, de adornar, seja o seu casamento, seja a sua casa, seja o seu trabalho, seja a sua família, sabe o que acontece? Vai esfriando. Você vai perdendo o amor, você vai perdendo a alegria, às vezes até daquilo que você custou conseguir. Às vezes você se esforçou tanto para chegar ali, para alcançar alguma coisa, mas você deixa de cuidar, você deixa de adornar, você deixa de preservar, e daqui a pouco você nem quer aquilo mais. E foi o que aconteceu comigo. Eu falei, eu não quero mais essa casa, eu não quero essa casa, eu não quero essa casa, eu não aguento ver essa casa, eu não gosto. E eu comecei a... Gente, para mim só servia vender a casa. E parece que era assim, era Deus falando comigo, porque ia gente lá e não vendia. E quando foi, queria me pagar muito a menos, meu marido pressionando, não, vamos vender logo. Aí eu falei, tá bom, vamos vender. Porém, me deram 30 dias para sair, eu estava na qualificação de nacional, para me tornar nacional, sem tempo de olhar a casa, me deram 60 dias. Sem tempo de olhar a casa, sem nada. Eu falei, epa, peraí, por que eu estou nesse desespero? Eu estou dentro da minha casa, eu não preciso sair, eu não preciso aceitar essa condição. Não vou sair. Deixa para lá, pode cancelar a venda. Primeiro, que é muito abaixo do valor dela. Segundo, que eu não quero mais. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque esse ano, gente, passaram-se 7 anos. 7 anos. E a casa já não servia mais para mim. Eu já não via mais graça nela. Eu já não via mais alegria nela. Eu só pensava em uma nova. E às vezes é isso que está acontecendo. Às vezes você está achando que seu casamento não tem mais jeito. E aí você já pensa que não dá, que eu não quero, já não tem jeito, já acabou. Já pensa só numa vida nova. Ou às vezes é o trabalho que você deixou de adornar, de preservar, de cuidar. Eu não sei o que é. Mas às vezes você nem quer mais. Você esfriou
porque não cuidou, porque não preservou, porque não adornou. E aí esse ano, Deus falou comigo, no ano de pandemia, chegou a hora de concluir projetos. Chegou a hora de retomar aquilo que você parou. Chegou a hora de você entender por que muitas coisas também pararam na sua vida, inclusive seu ministério. E eu não tinha percebido que era isso que estava acontecendo. Eu parei de cuidar, de preservar. E eu voltei, gente. Voltei ao projeto, refiz o projeto. Muitas coisas, né, já melhoraram. Comecei a construção. E a minha casa já está irreconhecível. Eu já voltei a amá-la, eu já voltei a pensar em cada detalhe, né? O escritório, o quarto da minha filha, para quando ela vir com a Julie, que ela mora fora, mora em Londres, eu comecei a ver cada detalhe, eu comecei a sonhar a minha sala, já fui, já comprei móveis, tudo mudou. É a casa que eu vou ficar para o resto da vida? Não, eu sei que não, porque eu já visualizo a outra. Mas, enquanto eu estiver lá, eu vou sonhar com ela, eu vou cuidar dela, eu vou preservar, eu vou dar o meu melhor. Então, eu quero dizer para você, o que está faltando estabelecer? É o seu chamado? São as suas esperanças, a sua força? O que está precisando hoje que você termine, que você parou no meio do caminho? Como a Bruna falou antes aqui, eu falei, nossa, não acredito. Às vezes está inacabado. Você parou. Você estacionou. Você deixou de amar. Você deixou de acreditar. Mas Deus quer te dizer hoje que Ele sonhou com esse projeto finalizado para a sua vida. E que Ele tem mais projetos. E que finalizar esse projeto não significa que você não pode ter outros, que você não pode ter novos. Porque Ele tem coisas grandiosas para a sua vida. Se você edificar, se você consolidar e se você preservar, cuidar, adornar, fazer todos os dias o que precisa ser feito, Ele vai continuar te entregando cada vez mais. Ele vai continuar te dando cada vez mais. Ele vai continuar te abençoando cada vez mais. Então, mulheres maravilhosas, hoje é dia de posicionamento. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de você entender o seu valor e parar de se criticar. Parar de achar que pra gente tudo é mais difícil. Você precisa olhar para o espelho e entender qual é o seu valor. Você sabia que nenhuma mulher traiu Jesus? Nenhuma. E a história de cada mulher da Bíblia. E eu tenho certeza que você tem um pouquinho, ou melhor, tem em nós um pouquinho de cada uma delas. Então eu quero te convidar a sair daqui com uma decisão. Há uma decisão de se olhar diferente. Há uma decisão de sonhar diferente. De se valorizar. De entender o quão preciosa você é. E que você não é uma mulher ou somente uma mulher. Você é uma mulher segundo o coração de Deus. Você é uma mulher com projeto. Você é projeto de Deus. E a partir do momento que você tomar essa decisão aqui agora, porque isso não pode esfriar, e como a pastora falou, Edneia, não é pela emoção, é pela razão. Quais são as áreas da minha vida hoje que precisam ser edificadas? Quais são as áreas da minha vida hoje que precisam de mudança? Como eu me posiciono a partir de agora? Eu vou lutar, eu não vou perder as esperanças, eu não vou parar, eu não vou murmurar, eu não vou desistir, eu posso muito mais, eu tenho um Deus que me fortalece, é esse Deus que me prometeu, e é esse Deus que vai à minha frente, que vai cumprir. Amém? Esse é o meu desejo para cada uma de vocês.
e que vocês sejam mulheres de Deus, boca de Deus, que vocês continuem levando isso para outras mulheres, convidando outras mulheres e sendo testemunho do que Ele fez na sua vida. Amém. Que Deus abençoe cada uma de vocês.